Pois é, finalmente ganhamos um clássico. São Paulo 3, Santos 1. Clássico, não tem nem muito o que falar sobre o jogo, né? Mas tem algumas coisas para a gente conversar sobre o São Paulo. Pois bem, eu sou Roberto Guidoni, repórter, comentário esportivo. E, bom, escalação inicial, né? Rafael, Orejuela, Ferrarese, Beraldo e Wellington. No meio campo tínhamos o Seba Mendes, o Pablo Maia e depois, mais à frente, o Wellington Rato de um lado, né, do lado direito, o Galopo pela esquerda, Luciano e Caleri fazendo a dupla de ataque. Esquema tático básico que o Rogério Ceni tem usado, né, durante todo esse início de temporada, pelo menos. Vejamos como as coisas se desenvolvem no decorrer do ano, né. Alguns pontos sobre os atletas, né. O Paulo Maia fez outro jogo horroroso, outro jogo assim, talvez o pior dele pelo São Paulo. E não dá para entender. A gente vai falar isso daí durante o vídeo, por que o Luan não tem mais chance, né? Realmente é puxado, puxado. Mas e o Caleri desencantou, né? O Caleri conseguiu fazer seu gol, o gol que abriu o marcador, e aí, a partir daí, o São Paulo fez 1-0 numa bola parada. Choveu muito no Morumbi, a drenagem do Morumbi funcionou bem até, né? E é curioso, porque a drenagem no Morumbi basicamente é a mesma desde que foi construído. Claro que teve uma manutenção ou outra, alguma coisa assim. Tem um fio de cabelo me incomodando aqui. Pronto. Tem uma manutenção ou outra, né, que foi feito, só teve uma grande reforma realmente, que foi feita há uns 15 anos atrás, mais ou menos, que aí sim tiveram que tirar todo o gramado para mexer na estrutura, mas é uma drenagem muito eficiente e é basicamente feita à base, com pedras, assim, tem uns canos e umas pedras embaixo do gramado e é essa a drenagem e funciona muito bem, obrigado. Então, bom, legal, né? Mas mesmo assim choveu bastante aqui em São Paulo. Se não fosse o Morumbi, provavelmente o gramado estaria ainda pior. E o jogo foi muito condicionado a partir disso, né? O Santos vem passando por um momento horroroso em sua história como um todo. A perda do maior ídolo, né? A perda do Pelé no final do ano passado. Já tem há alguns anos sofrendo com times ruins, times abaixo, né, do que se espera de um grande time brasileiro. E esse ano, assim, cada vez está mais claro que o Santos figurará na parte de baixo da tabela do Brasileirão. Isso se não amargar uma Série B. Então a equipe do Santos tinha que ficar esperta. Chegar nos seus esforços, mas enfim, a gente não tem nada a ver com isso, né? Aqui a gente tem que se preocupar com o São Paulo, que já tem problemas o bastante, sejamos sinceros. Antes do jogo, informação de que Nestor e David estariam fora por problemas musculares. Durante o jogo, Orejuela sentiu, Franco sentiu, Alan Franco também sentiu. O Alan Franco aparentemente foi mais um desconforto, foi mais para preservar. Vejamos se ele tem condição, se é uma lesão ou não, né? E o Wellington sentiu, no momento que o Wellington sentiu a lesão, o Rogério Ceni já tinha feito todas as mudanças, e então ele teve que sair mesmo, mas o São Paulo tinha 2 a mais, né? As 2 expulsões dos atletas do Santos foram justas, o pênalti que fez o nosso 2-0 perfeito, o cara... E tem muita gente que se confunde com a nova regra, né? O que diz a nova regra sobre a punição tripla, né? Que é você dá o pênalti, expulsa o cara e ainda ele está suspenso por o próximo jogo. A nova regra diz que realmente não deve se dar essa punição a mais quando há disputa de bola. No caso, não teve disputa de bola e é por isso que ele tomou o vermelho direto. Então, bom, bem marcado o vermelho. Teve até um pênalti não marcado que deveria ter sido marcado também para o São Paulo, mas eu acho que o juizão já quis dar aquela segurada, né? 2 expulsões, o VAR já tinha chamado naquele momento para expulsar o jogador, alguma coisa Paulo, não vou lembrar o nome dele. Luiz, talvez, tanto faz. Que deu a solada por cima do Caleri, realmente muito bem expulso, né? Foi completamente irresponsável naquele momento. E na primeira imagem, né, nem parecia que tinha sido para vermelho, mas aí depois no replay você vê que o jogador ele nem tá olhando a bola, ele tá olhando o Caleri, ele pega mesmo assim, de forma agressiva e foi para machucar mesmo. Bom,
expulso. E ali o São Paulo foi senhor da partida. Não teve muito o que discutir, a gente controlou o jogo, mesmo com o gramado, né, muito molhado, a gente conseguia tocar bem a bola, uma poça ou outra atrapalhando, mas nada que impedisse que o São Paulo continuasse a controlar a partida. Dado o momento, o Luan entra no lugar do Pablo Maia, e aí sim ele consegue aquele belo chute de fora da área. Tem gente falando que o João Paulo falhou. Eu acho que é um pouco injusto você falar que foi uma falha. Talvez seja uma bola defensável, mas o gramado estava molhado, a bola quicou antes de chegar no goleiro. Isso daí já é ruim com gramado seco. Com gramado molhado, então, assim, é muito mais complicado para o goleiro, né? E foi um chute muito forte, um chute de muita felicidade do Luan. Então, não coloco na conta do João Paulo esse gol, não, tá? Mas, enfim, eu acho que talvez se fosse o Neuer pegasse. Mas, se fosse o Neuer, o Santos não estaria na fase que está. Bom, e aí no final o Beraldo cometeu um erro. Aliás, a zaga do São Paulo como um todo namorou com essa entrega, né, durante a partida inteira. A gente cometeu vários erros nessa saída de bola, sempre aceitando a pressão, né, não conseguindo sair da pressão adversária. E isso que eu vou fechar um pouquinho aqui, tá batendo muito sol. E isso daí realmente é um problema e tanto, né? Então, bom, é isso. Tem alguns pontos negativos, especialmente desse sistema defensivo, dessa saída de bola. Eu acho que a gente poderia ter sido um pouco mais seguro nisso, certo? Foi basicamente isso o jogo. Como eu disse, é muito complicado você comentar o jogo em si, porque ele é condicionado por um gramado que estava muito difícil de se jogar o futebol, ainda mais o time do São Paulo, né, que gosta de jogar com a bola no chão. O Santos não conseguiu usar a sua principal força, que era a velocidade com o Mendonça, né? Se o gramado estivesse em boas condições, com certeza a gente sofreria ali, porque o Orejuela não ia conseguir marcar o Speed Mendonça de forma satisfatória, né? A gente sabe que o Orejuela é um jogador limitado, assim, não tem muito o que dizer além disso, né? Não vamos ficar aqui chutando cachorro morto. Mas o problema, olha que desgraça, chegou o gás. Estou esperando desde as 8 da manhã essa porra chegar, são 11 horas. Aí eu não gravei até então por causa disso, né? Aí eu resolvi gravar, chegou. Pronto, gás colocado. Nunca tinha feito essa pausa na gravação, né? Aqui pelo programa. Então espero que isso daí não atrapalhe o áudio ou alguma coisa do tipo. Mas enfim, perdi a linha de raciocínio. Não lembro, realmente não lembro, então dane-se. Vamos seguir pelo que eu acho que deve se falar. Bom, o Galop, claro que foi condicionado pela lesão do David, né? Mas a torcida já vinha pedindo e ele não fez. O Galop, ele não é um jogador tão bom assim, tá bom? Assim, óbvio, minha opinião, sempre, né, deixando bem claro isso que é minha opinião. Ele é um cara meio durão, ele não parece ter a agilidade necessária para um meio atacante ou algo do tipo. Mas ele bate bem na bola, ele tem uma boa leitura de jogo até. Ele tem algumas coisas interessantes, então, né, faz sentido a torcida pedir isso daí, porque é um cara que a gente não tem no elenco, ele é único nesse sentido. Lembra o Canhete, né? É um Canhete melhorado, digamos assim. Vocês lembram do Canhete? Da última vez que eu vi ele estava no São Bernardo, isso daí há muito tempo atrás, nem sei se ainda joga futebol. Nossa, desenterrei esse cara agora. Putz, grila. Bom, o Caleri, né? Novamente ele teve que sair muito da área para fazer o jogo, para buscar o jogo. Essa equipe do Ceni, pelo menos, não está conseguindo fazer a bola chegar ao centroavante. Isso daí é um problema. Eles tinham que rever, né? Ele, né? O Ceni tinha que rever algumas coisas, alguns posicionamentos para fazer o Caleri participar do jogo como centroavante. Quando ele teve a bola dentro da área, ele foi lá e marcou o seu. E é muito complicado, porque a maior parte dos jogos ele não tem isso daí, ele tem que sair da área para armar, sabe? Cadê o Luciano nessas horas? O Luciano tem que fazer essa função. Então, isso daí. Agora, o que mais me incomoda nessa equipe do São Paulo é que, assim, o número de desfalques é inacreditável. Inacreditável. O Luciano Lé está suspenso pro próximo jogo, então, dependendo das lesões, a gente pode chegar a 16 desfalques para a próxima partida.
considerando que o Orejuela provavelmente está fora de jogo, né, por causa da lesão. O Alan Franco ainda tem a possibilidade, mas se ele não tiver condição, então a gente vai ter que ir com uma defesa de base, talvez, ou então o Arboleda. Será que o Arboleda volta, já que está com tendinite? Aí o Rogério Ceni vem falar na entrevista que quando você tem um machucado, né, acaba sobrecarregando os outros, isso daí é complicado. Porra, ele acha que a gente é burro? É isso, sabe? Ele acha que a gente é burro. Porque, por exemplo, o Wellington que saiu machucado hoje, o Liziero tava aí até ontem. Eu anotei aqui. O Wellington ele jogou 89 minutos contra o Ituano, jogou o tempo inteiro contra a Ferroviária, contra a Palmeiras, contra a Corinthians, contra a Santos e contra a Bragantino. Depois, contra a Portuguesa, ele jogou 80 minutos. E ontem ele foi sair machucado, já era mais ou menos faltando uns 15 para acabar o jogo. Então ele tá de sacanagem com a gente, porque o São Paulo, além de ter o Liziero já ali, que ele podia, ou o Liziero não podia jogar contra a Ferroviária, não podia jogar contra a Portuguesa, não podia jogar contra o Santo André, eu não lembro se o Liziero ainda estava ou se ele já tinha sido emprestado para o Curitiba. Mas sabe, porque assim, eu acho que é justo que o técnico tenha suas escolhas, tenha suas opções. Eu prefiro jogador A jogador B. Isso daí acontece com qualquer técnico em qualquer lugar. Faz parte, isso daí é mais que justo. Mas ele tem que usar o elenco que ele tem e ele tem que saber dosar a minutagem dos atletas para preservá-los fisicamente. Isso daí também, todo técnico tem que fazer. Isso daí é básico, tá bom? Isso daí é básico. Se você não gosta do reserva, procure depois arrumar aquilo, mas você tem que usar aquele cara, mesmo que você não goste daquele jogador, naquela posição, porque você precisa descansar o seu titular, cara. Senão ele vai se machucar e você vai perdê-lo por muito mais tempo. Então é preferível você perder, né? Você deixar de usar seu titular por 45 minutos em um jogo, 45 no outro, ou então durante toda uma partida, do que você ficar sem ele por 2 meses depois por causa de uma contusão muscular. Sabe? Aí o Rogério Ceni vem com esse discursinho tosco, esse discursinho, assim, é patético. E é de novo isso. Ele sempre vem com esse discurso. E ele é teimoso. Ele é teimoso igual uma porta. Pô. Assim, pior que gente burra é gente teimosa. E o Rogério Ceni, ele é muito teimoso. Ele é muito, 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 muito teimoso nesse sentido. Ele tem umas coisas que realmente não dá, assim. Bom, é só lembrar que ele queria contratar o David pro Flamengo, né? Esse que chegou aí. Tem feito bons jogos pelo São Paulo, mas você acha que esse David jogaria no Flamengo? É só isso que eu queria saber. Aí a equipe de scout do Flamengo reclamando assim, não, mas tem outros jogadores que fazem essa função. Ele falou, não, eu quero aquele. Pois, é isso. Ele é muito teimoso e ele tem essas coisas e passou da hora de ele mudar isso daí, tá? Não que não tenham coisas positivas no trabalho dele. A bola parada novamente funcionou e a bola parada funciona muito bem do Rogério Ceni. Sempre foi um destaque, né? Especialmente por causa do francês que trabalha com ele lá. Esqueci o nome do cara também. Mas enfim. E isso daí, realmente, essa parte de não rodar o elenco porque ele não gosta de jogador A ou de jogador B, realmente é complicado. O São Paulo agora vai chegando, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 8º jogo. Esse foi o 8º jogo da temporada. O Wellington tinha jogado todos, quase a totalidade de todos esses jogos, sabe? O jogo que ele menos teve minutagem foi contra a Portuguesa, que ele ficou 80 minutos em campo. Esse foi o jogo que ele menos rodou. Isso daí, claro que o Wellington é o caso extremo, né? Mas outros atletas também sofrem com isso. Por exemplo, o Erisson, que veio agora, a gente tem que lembrar que o Erisson, segundo jogo, se machucou. O Erisson tá no meio da temporada dele, né? A gente tem que lembrar que o São Paulo tá começando a temporada, mas a temporada portuguesa começou lá no meio do ano passado. Então, o Erisson já tava no meio da temporada dele. Você tem todos os exames hoje. Você sabe exatamente como é que tá o desgaste muscular de cada atleta. Aí ele resolve colocar o Erisson 2 jogos seguidos, porque ele fala assim, não, porque eu não tinha um Caleri. O Juan, ele joga ping-pong, porra. O Juan deve jogar vôlei e eu não tô sabendo. Não é possível isso. Porque ele acha que... Sabe? Por que eu me irrito com isso? Porque ele acha que a gente é otário. Ele age como se a gente fosse otário. Como se só ele soubesse o que é futebol. E a gente não sabe. A gente pensa que futebol é só 11 de cada lado e uma bola. Sabe? Esse cara tá de sacanagem. Esse discursinho do Rogério Ceni, assim, já
Já deu, já deu, já deu, já deu. Eu tô falando, eu não... Tem gente que quer a cabeça do Rogério já. Eu sou contra isso, tá bom? Eu acho que o Rogério Ceni tem que ser nosso técnico até pelo menos o final do ano, exceto que alguma coisa muito assim, fora da curva ocorra, sei lá, 17ª rodada do Brasileirão, o time tem 5 pontos somados. Aí sim. Mas, sei lá, se qualquer outra coisa acontecer, a gente chega até a semifinal do Paulista, a gente se classifica mais ou menos na Sul-Americana e tá no meio de tabela do Brasileirão. Segue com ele até o final do ano sem nenhum problema. Aí no final do ano você vê se você quer manter ele, se você continua acreditando no projeto ou você quer outro técnico. Isso daí, ponto. Agora, uma coisa que me irrita muito do Rogério Ceni nas entrevistas é que ele acha que a gente é otário. Porque, assim, não dá. Sério. Aí ele vem falar assim, não, por que eu não coloco o Luan junto com o Mendes? Porque o Luan, ele é primeiro volante e o Mendes também é primeiro volante. Aí ele bota o Pablo Maia, que tem a agilidade de uma Scania. O cara demora 3 horas e meia pra girar sobre o próprio eixo, como segundo volante. Sendo que o Luan faz melhor a função que ele. E, tipo, eu já vi, você já viu, todo mundo já viu. Aí o Rogério Ceni quer convencer a gente de que ele tá certo. De que só ele sabe. Não é possível. Todo torcedor São Paulino tá errado e o técnico tá certo. Sendo que não dá resultado em campo. Sendo que, visivelmente, o Pablo Maia tá jogando mal. E isso daí, depois de um tempo, vai começar a sobrar pro jogador. A torcida vai começar a pegar no pé do jogador. E aí a culpa não é do atleta, é de quem escala. Assim como não foi culpa do Igor Gomes, assim como não foi culpa do Gabriel Sara. O problema é quem escala o cara na posição errada e continua a forçar mesmo com um jogador em má fase. Você não quer colocar o Luan no lugar do Pablo Maia? Perfeito, bota algum outro. Não é possível. O Nestor tá machucado, né? Tem que lembrar disso daí. Mas tem um Galopo que podia fazer aquela função, você podia mudar o esquema tático, por exemplo, colocando o Galopo naquela função, aí você joga o Luciano de um lado, o Wellington Rato do outro, bota mais um no meio campo junto, então, ou pelo menos coloca o Pablo Maia um pouco mais recuado, você consegue soltar o Mendes e ter o Galopo junto no meio campo, faz 3 no meio campo. Qual o problema, sabe, de ter variação tática? Porque o atleta não está se adaptando àquela função. Você está expondo o seu atleta, você está desgastando o seu atleta. E, sabe, o Rogério Ceni tem que mudar muito esse jeito dele. Esse jeito dele é irritante, com certeza. Por isso que a imprensa não tem simpatia alguma com ele. Porque o cara é um porre, pô. O cara é um porre. O discurso dele é arrogante, sabe? Quando você, numa entrevista, você diz A, aí depois você diz B e age como se tanto faz, você acha que o público é menos capacitado que você a entender o básico do jogo? Sei lá, eu acho que você não tinha que ver alguns conceitos, ele já passou da hora de fazer isso daí. Beleza? Outro ponto que eu queria falar também, estavam pedindo pro departamento médico de São Paulo dar entrevista. É para isso que tem presidente, tá? É para isso que o presidente existe. É ele que tem que responder pelo clube nessas horas. Quando você tem tantas lesões assim, ano após ano, ele tem que dar uma explicação, ele tem que, sabe, nem que seja assim, é azar. Pode ser, e ninguém ia gostar, mas ele tem que dar as caras e falar alguma coisa, porque senão vai ficar parecendo que os profissionais lá dentro que são incompetentes, né? Ele tem que blindar esses profissionais, tá bom? Então é por isso que o presidente existe. E outras duas coisas. O São Paulo ia lançar o banco digital, né? Ainda não lançou por problemas X lá do processo. Enfim, não conseguiu, ter um plano de sistema lá e não conseguiu lançar. Curiosamente, o Palmeiras, nesse meio tempo, lançou o banco digital dele, que é um sucesso. Que, assim, aumentou, quase que dobrou, né, o número de sócios torcedores. Era 70 mil, foi para 130 mil por causa de uma parceria lá junto com o banco digital. Se você faz uma conta, você ganha não sei quanto de sócio torcedor. Tipo, sei lá, se tem um cartão de débito, é 1 mês de graça. Se você tem um cartão de crédito, são 6 meses de sócio torcedor de graça. Umas coisas assim, sabe? Isso daí foi fomentando, aumentou o número de sócios torcedores, tá dando super certo. Vamos ver no futuro. Enquanto isso, o São Paulo não consegue lançar porque o processo não foi bem feito, teve um problema no sistema e o lançamento foi adiado.
Junto a isso, o site do São Paulo ficou fora do ar esses dias. Você sabe disso? Você provavelmente não sabe disso. Por quê? Porque ninguém se importa, porque o site tá tão falido que ninguém nem viu essa porra. Não saiu em nenhum lugar. Assim, o site ficou fora... E não é que ficou fora do ar assim, estamos em manutenção. Ó. Não. Sabe aqueles sites que bugaram mesmo? Que assim, fodeu. Deu pau. Que você manda acessar, fica pensando, aí quando abre, não abre o site em si, abre um monte de código, um monte de número, informações assim, que é só pra, né, enfim. Era isso que tava. Tava assim, quebrado o site do São Paulo. Bem-vindo ao São Paulo de Casares 2023. Olha que beleza. É isso. Eu queria ser um pouco mais positivo, mas sinceramente não consigo. Tô vendo algumas coisas. Eu acho que no começo do ano eu tava com muita expectativa. Depois de alguns jogos eu fiquei, olha, realmente tem algumas coisas interessantes. Mas aí o Ceni começou a falar, eu comecei a me irritar, o time começou a jogar mal. E a gente vê teimosias. E eu vou repetir. Pior que gente burra é gente teimosa. Tá certo? Finalzinho melancólico, né? Mas é isso, é o São Paulo, você tá aqui até agora porque você sabe que isso é o São Paulo. Like, comentário, inscrição, tchau!